1 Coríntios 12. 1 Coríntios 13 ou 12? Desculpa, é 12. É o 12 primeiro. É o finalzinho do 12. É o 12:31. Amém? Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Fecha teus olhos um momento. Vamos orar a Deus nesta hora pela sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco através desta palavra, Senhor. Usa, meu Deus, o Teu servo, meu Deus, instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que venha transmitir a Tua palavra, capacita na sabedoria, meu Deus, que venha transmitir de forma correta a Tua palavra e capacita os Teus filhos que estão ouvindo, Senhor, que eles venham receber essa palavra e venham entendê-la, que eles venham ser fortalecidos, venham ser renovados, e que essa palavra venha ser bênção na vida deles, Senhor, que eles possam praticar e que eles possam ver o fruto disso na vida deles. É isso que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, está falando dos dons do Espírito, os dons, como está escrito aqui, dons de curar, dons de revelação, está falando sobre todos os dons. Mas no finalzinho do 12, o que ele está falando? Procurai os melhores dons, mas eu vou falar uma coisa mais importante do que isso para vocês. Aí acaba o capítulo 12, não é isso? E vai começar o capítulo 13. E logo no subtítulo está escrito o amor. O cristão que é cristão verdadeiro, ele, para conhecer a Deus, ele tem que conhecer o que é o amor. A gente no mundo, a gente ouve falar muito do amor, amor para lá, amor para cá, mas a gente tem que conhecer o amor que está na Bíblia, que é o amor que vem de Deus, o amor que Deus nos ensina. E qual foi o maior amor que Deus pôde demonstrar pela gente? Abra a tua Bíblia em João 3,16. Aqui é o versículo central da Bíblia e é o versículo que demonstra de maneira maior o amor de Deus, né? Por todos nós. João 3,16. O que está escrito? E todo mundo já conhece, eu já li várias vezes esse versículo aqui na igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de uma tal maneira. O João, o evangelista aqui, ele não sabe explicar o tamanho desse amor. É de uma tal maneira, eu não sei como explicar esse amor. É uma tal maneira que a gente não consegue, porque ele deu o próprio filho dele para morrer por nós, para que a gente não viesse a perecer e a gente recebesse a vida eterna. Por que a gente tem que entender e aprender do amor hoje em dia? Por quê? Eu vou em muitos lugares, não é muito falado sobre isso, é muito falado sobre milagres, é muito falado sobre bênçãos, às vezes se quer estudar muito profundamente a Bíblia, mas não se fala sobre o amor. Mas a gente vai falar e vai entender o que é esse amor e por que a gente tem que entender. Abra a tua Bíblia em Mateus 24:12. Por que a gente tem que aprender sobre o amor? Mateus 24:12. Jesus, são palavras de Jesus.
E Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está nessa época. Nos últimos tempos diz que ia ser assim: o amor de muita gente ia esfriar. Mas você fala: que amor é esse, pastor? Então é por isso que a gente tem que entender esse amor. Se você não souber o que é esse amor, você não sabe o que está esfriando. Você não vai entender. Esse amor que Jesus está falando, para começar, amor, a Bíblia fala em 1 João que Deus, Ele é amor. Então, só quem conhece amor, só quem conhece a Deus. E só conhece a Deus aquele que conhece a palavra dele. É por isso que é tão importante ser pregada a Bíblia na igreja. Não ficar com conversa mole, Não, tem que ser falada a Bíblia na igreja, porque as pessoas têm que entender o que é o amor de Deus. E na Bíblia que está escrito isso, ele falou: no último tempo o amor de muitos vai esfriar. E a gente está vendo isso. A gente está vendo muitas igrejas no mundo inteiro, mas o amor está se esfriando. As pessoas, em muitas igrejas na Europa, por exemplo, que é o berço do cristianismo, praticamente não existe cristianismo na Europa mais. Lá dizem que existem igrejas imensas, que cabem 5, 10 mil pessoas dentro. Um pastor foi visitar uma igreja dessa lá. Igreja linda, uma catedral, linda, sabe? Cheia de coisa. Aí o pastor chegou para quem estava cuidando da igreja lá e perguntou: oh, bonita essa igreja, né? Quantos membros tem essa igreja? Tem 15. A igreja para 10 mil pessoas. Só tinha 15 membros dentro da igreja. E só tinha culto de 3 em 3 meses. Por quê? Porque as pessoas não querem saber mais de Deus. Na Europa, as pessoas só pensam em quê? Nas coisas materiais. Muito dinheiro, só dinheiro. As pessoas não querem saber de Deus. Não. Então, a maioria das igrejas na Europa, que foram grandes igrejas que foram construídas por causa do cristianismo, estão virando museu, estão virando boate, estão virando danceteria. Não presta mais para essa igreja. Ninguém vai na igreja mais. A gente não vê isso no Brasil. A gente vê no Brasil um monte de igreja e tudo lotado, não é assim? Mas será que esse pessoal está amando? Ou será que eles só estão lá de folia? Então a gente vai entender isso hoje, né? Por exemplo, no mundo existe muitas religiões. Tem religião que não acaba mais. Mas a diferença do evangelho para as religiões é essa, é o amor. Porque o amor de Deus, para ser praticado, não é fácil. Você vai entender hoje como não é fácil praticar o amor que Deus ensina para a gente. O que a gente vai entender primeiro? Que o amor de Deus, ele é incondicional. Sabe o que quer dizer isso? Para você amar não existe condição. Tem gente que fala: eu vou amar se ele me amar. Aí eu vou amar se fizer isso, eu vou amar se fizer aquilo. Não, você está colocando condição, não está colocando? Mas o amor de Deus, ele é incondicional, não tem que ter condição. Então vamos começar a entender isso. Abra a tua Bíblia em Romanos, está depois do livro de Atos. Romanos 8,35. O amor de Deus por nós, gente, ele não tem condição. Romanos 8,35. Amém? Olha o que está escrito aí: quem nos separará do amor de Cristo? Está fazendo uma pergunta aqui. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí pula lá para o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui, nada nos separa do amor de Deus. O que ele começa a falar aqui? Nem a morte. Os cristãos naquela época eles morriam, eles eram assassinados. Não vai renunciar a Cristo, então você vai morrer. Então, se você ficasse preocupado com a morte, você negava Jesus. Mas se você não estava, então nem a morte separava do amor de Deus. A vida, muita gente se preocupa com a vida dela. Não, eu não quero ir para a igreja não, porque senão eu não consigo fazer nada. Eu perco a minha vida. Não posso fazer nada na minha vida. E muita gente fala isso. Mas Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Porque na verdade nessa vida, gente, igual eu falei aqui na oração, é como a gente estivesse passando, como se a nossa vida fosse Você já foi no aeroporto lá no Tijubucuco, né? E não tem aquele corredorzão que sai dos estacionamentos e tem aquelas piso rolante, não é nem escada rolante, é piso rolante para você ir mais rápido. É como se você estivesse entrando num negócio daquele. Você passa por aquilo, você não fica lá, não é? Você passa, o negócio anda, te leva até lá na frente, você sai e vai lá onde estão as companhias aéreas. Então você está passando por aquilo, você não vai ficar lá. Aquilo é um corredor, é só para você passar. Um corredor não é feito para você ficar no corredor, um corredor é feito para você só passar. Nossa vida aqui nessa terra, e que muita gente não entende, é isso. Você está só passando por aqui, você não vai ficar aqui. Tem gente que vive nesse mundo como se fosse ficar na eternidade aqui nesse mundo. Não vai ficar, você vai passar. E uns passam mais rápido, uns passam mais lento. Tem gente que às vezes é um bebezinho do tamanho da Maria Eduarda, já falece. Não dura muito tempo. Às vezes uma pessoa com 120 anos vive 120 anos nessa terra. Mas todo mundo vai passar. Não vai ficar. Então a vida também não impede, nem os anjos, nem os principados. Os principados que está falando aqui são os demônios. Que o diabo, ele luta para que a gente não venha estar buscando a Deus. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o amor de Deus, a gente tem que amar, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então abra sua Bíblia, Lucas 6:31. O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus em nós? A gente vai entender aqui através dessa passagem. Lucas 6:31 está escrito assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizeres bem o que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestar àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Primeira qualidade do amor que a gente vê aqui é o que eu falei, incondicional. Por que é incondicional? Você não precisa amar ninguém para você receber esse amor de volta. As pessoas no mundo, elas querem amar, mas elas querem receber de volta. Nossa, eu amo minha mulher, mas ela não me ama, então eu vou largar ela. É por isso que tem tanta separação no mundo.
Porque o pensamento é esse: não, eu vou amar, mas eu quero de volta. Deus, Ele nos amou, gente, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Se a gente tiver que se oferecer alguma coisa para Deus, está perdido. A gente não tem nada para dar para Deus. Absolutamente nada. A gente só produz coisa ruim, né, como se diz. Então, ele está falando aqui: se você amar aqueles que te amam, que recompensa que você tem? Se você faz o bem para aqueles que vão te devolver, que recompensa que você tem? Então ele está falando: ama teus inimigos, empresta aqueles que não vão poder devolver a você. E você está em Lucas aí, vai lá no 10:27, um pouquinho para frente de onde você está. Amém? Olha o que está escrito: e ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esses aqui são os dois maiores mandamentos, que são o quê? Baseados no amor. Primeiro, ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o entendimento, com tudo que você tem. Ama a Deus. Mas ele fala, o segundo mandamento qual que é? Ama o teu próximo, como está escrito? Como a si mesmo. O que a gente vai aprender aqui? Para você amar o teu próximo, você tem que amar a si mesmo primeiro, não é assim? Se você não ama o teu próximo, se você se odeia, automaticamente você vai odiar o teu próximo também. Tem gente que se odeia, tem gente que não gosta de si mesmo, então ela não consegue ser feliz com as outras pessoas. Por isso que a gente vê tanta gente que ela não é feliz e ela não consegue ver ninguém feliz. Ela perturba todo mundo que está na volta dela, porque ela não está bem com ela. Se você ama a si mesmo, o que você vai fazer? Você não vai dar o melhor para você mesmo? Se você se ama, você vai dar o melhor para você. E o que é o melhor para você? O amor de Deus. É Deus. Se você se ama a si mesmo de verdade, o que você vai fazer? Você vai ter comunhão com Deus através de Cristo. É a coisa melhor que você pode dar para a sua vida. Não tem outra coisa melhor no mundo. E como que a gente tem que fazer isso? A Bíblia fala que Deus, a mão de Deus não está encolhida para que venha nos salvar. Os ouvidos dele não estão surdos para que possa ouvir a nossa oração. Em Isaías está escrito: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, primeira coisa, se você quiser ter comunhão com Deus, você tem que se afastar do pecado. Porque se você não se afastar do pecado, vai ter uma barreira entre você e Deus, e você não consegue ter comunhão com Ele. E se você não consegue ter comunhão com Ele, você não consegue estar bem com você. Se você não consegue estar bem com você, você não vai conseguir estar bem com ninguém. É por isso que o mundo está do jeito que está. E o que a gente tem que fazer? Essa que você não precisa abrir, não, eu só vou ler aqui que você ouvisse. 2 Crônicas 7:14. E a gente já leu esse versículo aqui em vários cultos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está entendendo? Então, para que a gente venha ter comunhão com Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer: se humilhar, orar, buscar a face de Deus, converter dos nossos maus caminhos, e Ele vai ouvir, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Abra a tua Bíblia lá em 1 João 4,18, lá no final da Bíblia, lá perto do Apocalipse. 1 João, primeira carta de João 4,18.
Olha o que o amor traz nas nossas vidas. 1 João 4,18 está escrito assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se você tem o amor de Deus na tua vida, você não tem medo. As pessoas lá fora vivem com medo. Elas vivem com medo de tudo. Tem as fobias que falam, né? É fobia disso, é fobia daquilo, é fobia daquilo outro. A pessoa tem medo de morrer. Tem gente que fica preocupada. Será que eu vou morrer? O cristão não tem medo dessas coisas, gente. Tem gente que tem medo de quê? Aqui no Japão tem medo de obake, né? O japonês tem medo de obake. Não pode acontecer um negocinho na fábrica, em qualquer lugar. Eu estava na fábrica lá trabalhando, e tem uma máquina de espoto bem do meu lado assim. De repente a máquina sozinha desceu, espotou assim, deu um estouro, sem ninguém mexer nela. Aí vi a amiga que está do meu lado: vai roubar aqui, ela está mexendo na máquina. Eles têm um medo, porque às vezes de noite na fábrica, na parte das prensas lá, o pessoal vai tudo embora, fica tudo escuro. E o banheiro fica para lá. Tem gente que nem vai no banheiro. Quer dizer, a pessoa que não tem Deus, ela tem medo de tudo. Tem medo de morrer, tem medo dessas coisas. E o cristão, aquele que tem o amor de Deus, ele não tem medo de nada. Por quê? Porque ele sabe que Deus está na vida dele, que nada vai atingir a vida dele. Ele não tem medo. E se a gente conhecer a Deus de verdade, a gente vai o quê? Se amar a nós mesmos. E se a gente se amar a nós mesmos, a gente vai conseguir amar o próximo. Então vamos entender o que é esse amar o próximo. Abra em João 15:12. João 15:12. Jesus falando: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele deu exemplo: eu amei vocês sem condição. Então ame vocês entre si sem condição. Ah, não, mas aquela pessoa é muito chata, então não vou amar ela. Ah, aquela pessoa lá fala demais, não quero. O amor não está baseado só em sentimento, gente, mas é a gente querer trazer o bem para as pessoas. Esse aqui é o amor de Deus, o verdadeiro amor. Romanos 12:10 está escrito assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Que amor fraternal, o que é? A gente tem que se amar como irmão. Se você tem irmão, hoje em dia está tão difícil que nem os irmãos estão se amando mais, né? Um irmão que quer pegar o outro, quer bater no outro. Não, mas a verdade é que devia ter um amor fraternal entre a gente. Você pensar na outra pessoa como se fosse um irmão, uma pessoa da tua família. As pessoas hoje não pensam assim. É cada um por si, cada um quer levar vantagem em cima do outro, cada um quer fazer a sua própria vontade. Não é assim que funciona. Romanos 13:8. Esse aqui eu queria que você abrisse. Romanos 13:8. Isso aqui é fundamental para você entender o que é amar o próximo. O que é amar o próximo, pastor? Muita gente... Como que eu amo o próximo, né? Romanos 3:8 está escrito assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e sim algum outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui, se você entender isso aqui, gente, eu já falei aqui que é impossível da gente cumprir os 10 mandamentos, é impossível. Mas se você cumprir um, você já cumpriu todos. Se você amar o próximo de verdade, o que você vai fazer? Se você amar o próximo, o teu próximo pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Você não vai adulterar. Se você amar o teu marido, você não vai arranjar outro. Se você amar a sua esposa, você não vai arranjar outro, porque você ama. Se você amar o próximo, você não vai roubar ele, não é? Você não vai causar esse mal para ele. Se você amar o teu próximo, você não vai matar ele, como muita gente está fazendo. Se você amar o teu próximo, você não vai dar falso testemunho. Você não vai ficar mentindo para outra pessoa, porque você ama. Você está entendendo que se você amar o próximo de verdade, você já cumpre toda a lei. Você não precisa cumprir tudo aqui, dos 10. Numa só, já está tudo. Num só mandamento, já está incluindo tudo. Eu falo, o amor não faz mal ao próximo. Então a gente tem que parar para pensar nisso na nossa vida. Será que com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos amigos, com o nosso colega de serviço, com as pessoas que a gente tem convivência, será que a gente está amando eles? Ou será que a gente está adulterando? Ou será que a gente está matando? E quando eu falo matando, não é de você pegar um revólver e atirar. Ou você está odiando, você está guardando mágoa, ou você está mentindo contra aquela pessoa. Será que a gente está amando o próximo de verdade? A gente vai entender isso, gente, que se a gente não amar o próximo, essa pessoa que está do nosso lado, que a gente consegue enxergar com o nosso olho, é impossível a gente conseguir amar a Deus. Tem tanta gente que chega na igreja e diz: Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim, só que o irmão do lado ele odeia. Deus fala que é impossível acontecer isso. Você amar alguém que você não consegue amar alguém que você está vendo, e Deus que você não está vendo, você fala que ama. É uma mentira. Mas vamos seguir aqui. E ele fala lá em Efésios 4:2, não precisa abrir. Olha o que está escrito aqui: com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, suportai-vos uns aos outros em amor. O amor é isso, gente, é você suportar os outros, porque ninguém pensa igual a ninguém. Todo mundo tem pensamento diferente. Até dentro de uma casa, o marido e uma esposa tem pensamento diferente. Às vezes vai ter atrito. Você falar que no casamento nunca tem atrito, isso é mentira. Se não tiver nada, se não acontece nenhuma briga dentro de um casamento, é porque nenhum dos dois ama ninguém. Não existe nenhum sentimento. É como se dois amigos morando numa casa. E não chega nem a ser amigo, porque até amigo de verdade bate boca, não é? Porque você vê teu amigo fazendo alguma coisa errada, você vai chamar a atenção dele. Se você gosta do teu amigo, se você ama teu amigo, mesmo ele sendo teu amigo, você vai chegar e falar: ó, tá errado isso aí. Você vai se prejudicar fazendo isso. Mesmo que ele não goste, você vai chegar e vai falar para ele. Então você vai ter atrito com teu amigo. Mas quando uma pessoa que você não tem sentimento nenhum por ela pode estar fazendo tudo errado, tá se arrebentando, você não está nem aí. Você não tem sentimento por ela, né? Então, se num casamento, dentro de uma casa, não existe nenhum atrito, alguma coisa está errada. É claro que não tem que ter briga todo dia, a mulher sai com o olho roxo, o marido com a cabeça arrebentada, que a mulher deu uma paulada nele, né? Não, isso não pode acontecer. Mas, se não tem um atrito dentro do casamento, alguma coisa está errada. Não existe sentimento nenhum. Porque muitas vezes a tua opinião vai contra a opinião da outra, e você vai ter esse atrito. Amém? E o que a gente fala aqui, ó? Olha o que eu falei de amar o próximo, e a gente fala que ama a Deus, mas a gente não ama o próximo. Abra a tua Bíblia em 1 João. 1 João, carta lá no final, perto do Apocalipse.
1 João 4:20. Amar não é fácil, gente. Amar é uma coisa de sacrifício mesmo. Olha o que está escrito aí. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Se a gente odiar alguém na face dessa terra, a gente não pode falar que a gente ama a Deus. Não pode. Porque se uma pessoa de carne e osso que você consegue pegar, que você está vendo na tua frente, você não consegue expressar um sentimento por essa pessoa, quanto mais você expressar um sentimento por uma coisa que você não está vendo. Deus a gente não está vendo. A gente sabe que Deus está aqui, a gente sabe que Deus está aqui. Você está vendo Deus? Você consegue pegar em Deus? Você consegue apertar a mão de Deus? Não consegue. Se você não consegue amar quem está do teu lado aí, que você consegue pegar, dar um abraço, você não vai amar a Deus, é impossível. É isso que João está falando. Então, o pessoal fala muito de amor, 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 mas será que a gente está amando de verdade? Isso é uma coisa para cada um de nós parar para pensar na nossa vida. Pensa na tua vida, na tua caminhada, no teu trabalho, na tua casa, com teus amigos, com a tua família. Será que eu estou amando? Eu estou buscando a Deus, eu estou indo na igreja, mas será que eu entendi o que é amor? Será que eu estou entendendo o que é amor de Deus na minha vida? Será que eu estou passando esse amor para as outras pessoas? Porque tem gente que está fazendo tudo errado dentro da igreja, está fazendo de qualquer jeito, e tem a cara de pau de ficar levantando a mão na hora do culto e falar: Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim. Deus não está nem ouvindo a oração dessa pessoa, porque ela saiu para fora. Às vezes ela nem saiu da igreja, ela já está odiando a pessoa dentro da igreja. Igual o exemplo da minha esposa, a mulher lá do presbítero chegar, pegar o microfone e falar: eu não gosto dela, do jeito dela, sendo que nunca foi feito nada para a pessoa. A pessoa odeia de graça. Se ainda fosse feito alguma coisa contra ela, podia até você dar uma colher de chá para a pessoa, mas não foi feito nada. Mas mesmo assim a pessoa já está odiando a outra pessoa, e está dentro da igreja. E na hora da oração fala: ai Deus, tu és a minha vida, eu te amo. Mentira. Pessoa mentirosa. O que é o amor? Sem amor, gente, sem amor, nada do que a gente faça para Deus, nada do que a gente faça na nossa vida vale nada. Agora vamos voltar. A gente falou em 1 Coríntios lá, a gente começou em 1 Coríntios 12, no 31, né? Foi o primeiro versículo que a gente leu. Agora vai para o 13:1. E a gente vai entender, gente, que se a gente não tiver amor, não adianta nada. Não adianta ser pastor, não adianta ser presbítero, não adianta ser obreiro, não adianta ser missionário. Sem amor não adianta estar anos na igreja, não adianta nada. É completamente inútil a gente buscar a Deus se a gente não tiver amor. 1 Coríntios 13:1 está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Quer dizer, é só um som que ecoa, mas não muda nada. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está falando aqui justamente do versículo do capítulo anterior 12, que fala dos dons
Dom de milagre, ó, se você receber um dom de cura, você vai botar a mão nas pessoas, elas vão ser curadas. Dom de profecia, você vai profetizar, você vai falar em nome de Deus, ó, Deus manda falar isso, tá? Vários dons. Mas Paulo está falando aqui o seguinte: você pode ter o dom de cura, você pode chegar um monte de leproso aqui, um monte de aleijado, aidético, e você botar a mão na cabeça de todo mundo e orar por todo mundo, e todo mundo ser curado. E você pode fazer isso sem amor. É isso que Paulo está querendo dizer. Você pode estar fazendo isso para você mostrar para os outros, para ser melhor do que os outros. Se você fizer isso sem amor, não tem valor nenhum. As igrejas hoje em dia dão muito valor. Eu falo língua estranha, a pessoa fica só falando língua estranha o tempo todo. E quer profetizar o tempo todo dentro da igreja. Paulo está falando, você pode falar a língua estranha que você quiser, você pode falar todas as línguas dos homens, você pode saber todos os idiomas, você pode saber todas as línguas estranhas que existem no céu. Se você não tiver amor, não adianta nada. Então, sem amor, gente, se a gente não tiver amor dentro da gente, a gente está perdendo tempo até para buscar Deus. Tem que ter amor. Fala, ainda que você desse toda a tua fortuna para os pobres, até se você visse um rico vender todas as coisas dele e dar todo o dinheiro para os pobres, fala, nossa, esse homem ama os pobres. Mas tem gente que pode fazer isso sem amor, só para se mostrar para os outros. O Bill Gates é um que gasta milhões fazendo caridade para gente pobre. Ele gasta milhões. Quer dizer, nem se compara com a fortuna que ele tem. Ele pega uma partezinha bem pequenininha da fortuna dele, mas que já é muita coisa. Ele vai em vários países do mundo e faz várias obras de caridade. Mas você fala, será que ele tem amor? Ele um dia falou que não precisa de Deus. Ele tem amor? Tem. Por que ele está fazendo caridade? Para todo mundo falar, nossa, ele é um homem bom. Nossa. Por quê? Porque ele criou a Microsoft e ele criou um monte de coisa. Se ele tiver um nome bom no mundo, o pessoal vai comprar os produtos dele também. Se comprar os produtos dele, ele vai ficar mais rico. A intenção é essa, gente. A gente acha que a pessoa está fazendo um bem, às vezes ela está pensando só no nariz dela. Só está pensando nela. Então não existe amor. Então se não existe amor, não adianta. Então, o que é o amor? Aí no 4 vai começar a falar do amor. No 3 e 4 vai falar o que é o verdadeiro amor. O que está escrito aí? O amor é paciente. O amor tem paciência. O amor, ele é bondoso. Não inveja. Não se vangloria, quer dizer, não se orgulha. E não se orgulha também, está escrito. Não maltrata, não faz o mal. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quer dizer, o amor, ele vai permanecer ainda depois de todas as coisas. Esse mundo vai passar, tudo que vai passar. Igual eu falei, que a gente está no corredor. Isso aqui tudo vai passar, gente. Mas o amor, que é a essência de Deus, ele vai permanecer. Muita igreja, ela dá o valor, não. Você não fala língua estranha, você não é cheio de Espírito Santo. Você tem que ser cheio de Espírito Santo, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas as pessoas não estão preocupadas se os membros da igreja têm amor. Não, ser batizado com o Espírito Santo, vamos lá na vigília. Na sexta-feira vai ter um encontrão aqui, a gente vai começar a botar a mão na cabeça de todo mundo, você vai receber o Espírito Santo. Eles falam assim, se você não tiver o Espírito, se você não receber o Espírito Santo, você não vai ser salvo. Mas eu já vi muita gente que, entre aspas, é cheio do Espírito Santo e não tem amor.
Sem amor, você pode ter certeza, você não vai entrar no céu. Porque o amor é o elo que você tem com Deus. Se não existe amor, você não tem elo com Deus. Então você não entra. Por mais que você fale língua estranha, por mais que você profetize, por mais que você faça milagres dentro da igreja, se você não tiver amor na sua vida, você não vai entrar. E aqui é a lista completa do amor. O amor é paciente, tem paciência, ele é bom, ele não tem inveja, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses. Quer dizer, amar o próximo é isso, gente, é você amar outra pessoa sem esperar nada dela. O verdadeiro amor não tem interesse. O marido que ama a esposa, ele não fica esperando que ela retorne o amor para ele. Cara, ele quer que esse amor venha retornar para ele, mas mesmo que esse amor não venha, ele vai continuar amando a esposa do mesmo jeito. A esposa ama o marido, mas o marido não quer nada com ela. Mas se ela ama de verdade esse marido, ela vai permanecer amando ele, mesmo não sendo correspondido. Tem gente que fala no mundo assim, o amor é cego, né? O amor não é cego. A paixão é cega. A pessoa quando está apaixonada, ela não vê nada na frente dela. Ela faz aquilo que está na cabeça dela. O amor não, o amor é consciente. O amor sabe o que está fazendo. Ele sabe aonde ele está pisando. O amor não guarda rancor, não se alega com injustiça, e se alega com a verdade. Tudo sofre. O maior exemplo disso é Jesus, gente. Ele sofreu tudo. Tudo crê. Ele creu. Tudo esperou. Ele esperou. Ele tudo suportou. E Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Ele não tinha que passar nada daquilo que ele passou. Mas ele aguentou tudo por quê? Por causa de mim e de você. E você fez alguma coisa para Jesus? A gente não fez nada para Jesus. Pelo contrário, a gente só fez coisas ruins para Jesus. A gente só desobedeceu a Jesus, a gente só pecou contra Ele, a gente só se rebelou contra Ele. E mesmo assim, Ele nos amou e suportou tudo aquilo. E o sofrimento maior dele foi o que? Se separar do Pai por causa da gente. Ele teve que se separar do Pai dele. Isso foi a maior dor da vida dele, a maior dor da eternidade, que a gente não tem. Tem um pregador, ele descreve esse momento que acha a separação de Jesus e do Pai. Naquela hora que ele fala assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele fala em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? E diz que nos Salmos, lá acho que é Salmos 24, diz que Deus ele não resistiu a esse rompimento com o filho dele. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala que Deus ele montou um querubim e voou todo o universo assim. Diz que ele fala assim, quando ele passou na frente do sol, o sol escureceu. Diz que no meio-dia, às 3 da tarde, quando Jesus foi crucificado, o sol escureceu, virou noite. Quer dizer, abalou o universo inteiro aquilo, gente. A gente não tem ideia do que foi aquilo. Jesus recebeu os nossos pecados e ser separado do Pai. A gente não tem ideia do que movimentou aquilo. O universo inteiro foi abalado. O universo inteirinho. A gente acha que foi uma coisa... Tem gente que não dá nem bola por isso. Não. Foi uma coisa tremenda. E por quê? Por causa de mim e de você. Então quando eu vejo gente que não quer saber de Deus, que não quer buscar Deus, eu falo, meu Deus, essa pessoa tem que ir para o inferno mesmo. Porque o tanto que Deus nos amou, e a pessoa ainda tem coragem de dar as costas para Deus, sendo que Deus só quer fazer o bem para ela. Deus não quer fazer nunca o mal para a gente. A Bíblia diz que Deus ele é Pai. Se você pedir um pão, Ele não vai dar uma pedra para você. Se você pedir um ovo, Ele não vai dar um escorpião para você. Deus ele vai querer sempre o bem na tua vida. E as pessoas elas insistem em dar as costas para Deus. E às vezes dentro da igreja a pessoa está dando as costas para Deus. E a gente fala, nossa, mas se Deus é bom, por que Deus fez o inferno? Se você começa a conhecer a Bíblia no profundo,
você vai entender que o inferno é necessário. Tem um pregador americano chamado Tim Keller, ele fala: o inferno é necessário. Porque é uma ingratidão muito grande, gente. Deus, ele ter feito tudo isso, ele ter movimentado o universo inteiro por causa da gente, e a gente não querer amar ele. Deus queria nos salvar, e as pessoas tá nem aí para Deus, tá nem aí. Mas para terminar, a gente vai entender mais uma coisa: amor não é sentimento. Amor, eu já falei aqui, amor é obediência. João 15:10, abre a tua Bíblia. Agora é o João mesmo, é o Evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento, tá? Em João 15:10. Isso é o amor que você vai entender. Esse é o verdadeiro amor. Não é simplesmente você chegar e falar: Deus, eu te amo. Não, o verdadeiro amor você vai entender agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus falando: se guardardes os meus mandamentos, Jesus fala, se você guardar tudo que eu falei para vocês, os mandamentos de Jesus está aí, é o Novo Testamento inteiro. Quer dizer, na verdade, os mandamentos de Jesus é a Bíblia inteira, mas principalmente no Novo Testamento. Tudo que você está aprendendo, tudo que você está ouvindo da Bíblia aqui, principalmente no Novo Testamento que eu estou falando, é os mandamentos de Cristo. Se você obedecer isso, você ama Ele. E o amor dele vai permanecer em você. Agora vai para o João lá no final, lá no Apocalipse. 1 João 5:3. João 5:3 está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Entenda isso aqui, gente. O que ele está falando aqui? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muita gente fala: nossa, mas buscar a Deus, obedecer a Bíblia é tão difícil. Se não existir amor dentro de você, realmente é impossível. Agora, se existir amor, gente, você consegue. Se você não está conseguindo, é porque está faltando amor dentro de você. Busque esse amor. Busca Deus, me dá força. Quando você ama uma pessoa, você não mede esforço por aquela pessoa. Você não mede esforço. Uma mãe, por causa de um filho, faz loucura por causa de um filho. É um amor. Ela dá a vida pelo próprio filho. Então, se você amar realmente, qualquer mandamento de Deus aqui, é igual Paulo falou: nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Ah, eu vou ter que morrer? Morro. Ah, essa vida com riqueza, com um monte de coisa. Paulo, ele era o mais estudado da época dele. Paulo era um erudito e sabia tudo da Bíblia. Ele aprendeu com Gamaliel, que era um dos maiores teólogos da época. Paulo era rico. Paulo falava 4 línguas. Paulo era um tremendo, assim, na sociedade. Um cara não tinha igual. Só que ele falou assim: tudo isso eu tenho por esterco pelo amor de Jesus. Ó, tudo isso que eu consegui até hoje na minha vida, ó, todo mundo me elogiava, falava que era bom, que era o melhor. Isso tudo para mim não presta. Eu estou tudo isso pelo amor de Cristo. Então, quando a gente ama a Deus, gente, nada que a gente tenha, nada que a gente conseguiu nesse mundo, nada vale a pena. Nada vale o amor de Deus. Nada vale o amor de Cristo. Tem gente que troca Jesus por causa de um carro, troca Jesus por causa de uma casa, troca Jesus por causa de um homem, por causa de uma mulher. Se você amar a Deus, você não troca Jesus por nada. Você dá tudo, ó, eu dou tudo.
Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Eu vou dar tudo, da metade da minha fortuna, eu vou dar tudo para os pobres. Você tem uma ideia como que Zaqueu era rico? Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos, quem que eram? Os homens que recolhiam os impostos. Era o pessoal da Receita Federal da época, que recolhia os impostos em Israel. E eles recolhiam sempre a mais. Igual no Brasil é feito, né? Roubalheiro, né? Sempre pega mais. Não, ele era o chefe desse pessoal. Então imagina quanto dinheiro que esse homem não tinha. E quanto que ele roubou. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele falou assim: não, eu vou dar metade do que eu tenho. E se eu prejudiquei alguém financeiramente, eu vou dar 4 vezes mais do que as pessoas. Ele falou assim: eu vou dar todo o meu dinheiro para todo mundo. É isso que ele falou. E ele só teve um encontro com Cristo. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela abre mão de tudo, gente. Nada, tudo nesse mundo, tudo perde valor. Tudo fica pequeno quando você conhece o amor de Deus. Tudo fica pequeno. Nada vale mais nada. Em 1 João, você está em 1 João, tá? Vai para o 3,18. Isso aqui é uma palavra dura. Meus filhinhos, o apóstolo João já estava com 90 anos aqui quando ele escreveu isso, por isso que ele fala meus filhinhos, ele tratava todo mundo igual os filhinhos dele. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amor é isso, gente, amor é atitude. É igual eu já dei exemplos aqui, um casamento, o marido não adianta nem ficar falando só uma mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A mulher fala: tá, tudo bem. Mas ela nunca vê uma atitude dele de amor, um sacrifício dele de amor. Uma hora ela vai lá: vai só falar que me ama, nunca precisa fazer nada por mim. Mesma coisa o marido com a esposa. A esposa sempre fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas e as atitudes? João está falando aqui que o amor, ele tem que ser seguido de atitude. Então a pessoa que também fala: eu amo a Deus, ela tem que demonstrar isso. Ela ama a Deus, mas ela não faz nada para Deus. Como que pode amar a Deus desse jeito? Eu amo meu amigo, mas não faz nada pelo amigo. Eu amo minha família, não faz nada pela família. Amor, gente, é atitude. Atitude. Agir. As coisas com Deus é atitude, é ação. Não é falácia. O pessoal fala demais. Não é igual político no Brasil. Na eleição, né, na campanha eleitoral, fala um monte de coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. O cara é eleito e não faz mais nada. Ele só falou. Todo mundo elege ele pelo que ele falou, mas depois que ele é eleito, ele não faz mais nada. Tem gente que reclama dos políticos lá no Brasil, né? Mas os que estão reclamando foram os que botaram o sujeito lá. Está reclamando do quê? Eu nunca votei no Brasil, gente. Eu nunca tive vontade de votar no Brasil. Porque é sempre aquela mesma história, aquela mesma porcaria. É sempre roubando, é sempre fazendo maracutaia. Não vou gastar vou perder meu tempo votando. Não. Amém? E em 1 Coríntios, para terminar, não precisa abrir, 16:14 está escrito assim: todas as vossas coisas sejam feitas em amor. Tudo que se fizer, faz em amor. Vai trabalhar? Ame lá no teu emprego. Está com a tua família? Ame a sua família. Está com teus amigos? Ame teus amigos. Está com os irmãos da igreja? Ame os irmãos da igreja. Ame aqueles que estão te maltratando. Ame aqueles que muitas vezes estão te perseguindo. E amar não é você ter sentimento de que ficar grudado com a pessoa. Não, amor é você que está orando com essa pessoa. A pessoa está te maltratando, ora por ela. Ó Deus, age na vida daquela pessoa, ela é infeliz.
Se ela está te maltratando, igual eu falei aqui hoje, é porque ela não está nem bem com ela mesma. Uma pessoa que maltrata as outras é porque ela não está bem nem com ela. Então ela começa a cutucar os outros. Ela não consegue ser feliz com ela, ela começa a cutucar tudo. Então ela precisa de Deus. Então vamos orar por essas pessoas que perseguem, que olham contra a gente, que fazem muitas coisas. Isso é o verdadeiro amor. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer. Ainda teria mais coisas para falar sobre amor, né? Mas acho que isso é o suficiente para a gente entender que o primeiro mandamento é amar a Deus. Entenda esse processo aqui, gente. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus, não é? Mas para a gente amar a Deus, a gente tem que amar o próximo, não é? Mas para a gente amar o próximo, a gente tem que amar nós mesmos, não é? E para a gente amar nós mesmos, a gente tem que voltar de novo lá e amar a Deus de novo. É um ciclo. Tem que fazer tudo isso para dar certo. Se você quebrar esse elo, essa corrente, não funciona. Então a gente tem que amar a nós. Aí a gente vai conseguir amar o outro. E a gente conseguindo amar o outro, a gente vai conseguir amar a Deus. Se as pessoas entenderem isso, o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser diferente. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós queremos agradecer e te louvar por mais esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos, Senhor, aprender o real valor, o real significado do amor, Senhor. O amor que provém de Ti, o amor verdadeiro, Senhor. Não esse amor hipócrita, esse amor interesseiro que é pregado nesse mundo, Senhor, mas o amor que nós aprendemos na Tua palavra, Senhor. Assim como nós aprendemos hoje, Senhor, lendo tantos e tantos versículos, porque são muitos os versículos, Senhor, na Tua palavra que falam sobre o amor. É porque o Senhor dá muita importância, porque isso é a essência do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é amor, e que nós, sendo de Ti, temos que andar em amor também. Então nos ajuda a andar em amor, Senhor, seja onde estivermos, Senhor, na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, com nossos amigos, ou até com os nossos inimigos, Senhor. Nos ajuda a amar, Senhor, porque a Tua palavra diz que se nós não tivermos amor, a nossa vida não vale nada, a nossa vida não tem valor. E pior do que isso, Senhor, sem amor não podemos ser salvos, Senhor. Então nos ajuda, nos guia, nos dá direção, nos fortaleça, Senhor, nos capacita, e que a gente venha amar de fato, de verdade, amar com atitude, Senhor, amar, meu Deus, demonstrando, agindo, e que através disso, Senhor, as pessoas possam enxergar isso, elas possam ser impactadas com isso, elas possam verdadeiramente conhecer o Teu amor através das nossas vidas. É isso que nós te pedimos e é isso que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém.